Salve amigos, eu sou Hermar Segunda e esse é o seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. E eu quero agradecer aqui o pessoal que vem se inscrevendo no nosso canal, vem aí curtindo os nossos vídeos, inclusive compartilhando, deixando suas opiniões. E agora a gente segue com uma atividade que começamos no ano de 2023. A gente começou a resolver questões específicas de bancas de concursos. Fizemos questões da Banca Educa, da Banca Facete, da CPCom. E agora a gente vai falar um pouco sobre a Banca Advise, né? Essa banca é uma banca paraibana, tem sede ali no município de João Pessoa e aí realiza diversos concursos, não só na região da Paraíba, mas também em Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa banca, resolvendo questões de nível médio superior específicas na área da enfermagem, né? Tá aqui a logomarca da Advise, né? Consultoria e planejamento, ela está no mercado desde o ano de 1999 e trabalha muito com concursos públicos municipais. Então você aí, minha amiga, meu amigo aí da Paraíba que está pensando em se preparar para provas de concursos públicos, poderá se deparar aí com algum certame organizado pela banca Advise. E hoje a gente vai fazer uma revisão. Tem outras bancas também no nosso canal, fica aí o convite para você conhecer outros simulados, outros estilos de bancas examinadoras. Tem lá a Banca Facete, tem Banca Educa, tem Banca Igeduc. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a banca Advise. E aí eu te convido para você se inscrever no nosso canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre a banca Advise. A nossa primeira questão é justamente falando sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Você tem aqui a aula sobre o Código de Ética e diz assim, ó: com relação às infrações e penalidades descritas no Código de Ética, é correto afirmar. Então, quando a gente fala em Código de Ética, a gente está falando da Resolução 564 de 2017 do Conselho Federal de Enfermagem, né? Conforme a Lei 5.000, tá aqui, ó, Lei 5.905/73, que cria o Conselho Federal de Enfermagem e os conselhos regionais, né? Então é a lei inicial. Se você está começando a se preparar para concursos públicos e vai começar a estudar legislação de enfermagem, essa é a primeira legislação que você deve estudar, a Lei 5.905/73. Inclusive você tem aula aqui no nosso canal Enferodonto. Também tem a Lei 7.498, que fala da Lei do Exercício Profissional. Por que eu estou falando da Lei 5.905? Porque ela deixa lá como competências exclusivas, e nesse caso aí do Conselho Federal de Enfermagem, a elaboração do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. E essa é uma questão que versa sobre o Código de Ética, a resolução do Conselho Federal de Enfermagem 564 de 2017. Diz assim, ó: com relação às infrações e penalidades descritas no Código de Ética, é correto afirmar, que é a informação verdadeira. A letra A diz assim: a infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código do Processo Ético Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Regional de Enfermagem. Gente, começou correto, terminou errado, né? Quem aprova, quem elabora, quem modifica o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é quem, ó, o Conselho Federal de Enfermagem, com base justamente nas disposições da Lei Federal 5.905/73, que eu fiz essa observação antes de resolver essa questão. Então, a letra A está incorreta por conta deste dispositivo. A letra B diz assim, ó: considera-se infração ética e disciplinar somente a ação que implique em desobediência ou inobservância às disposições do Código de Ética e dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância às normas do sistema COFEN e Conselhos Regionais de Enfermagem. Gente, nós temos assim, ó, que toda infração que ofende ao Código de Ética, ele está previsto justamente no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a Resolução 564 de 2017. O que não ofende ao Código de Ética, a gente tem justamente as disposições técnicas, ou as infrações técnicas. E nesse caso, se relacionam às resoluções do Conselho Federal de Enfermagem. Mas lembre-se que todos nós respondemos civis, administrativamente e penalmente
por nossas condutas. Então, a letra A. A letra B se torna capciosa dizer que apenas justamente as ações que levam à inobservância ética ou às inobservâncias técnicas poderão incorrer justamente aí em infrações ético-disciplinares aos profissionais de enfermagem. Tem que se observar um contexto maior, então tenha muito cuidado com essas questões que dizem assim, somente, exclusivamente, apenas, fique em caráter duvidoso, procure questões ou alternativas mais contemplativas, mais aproximadas do que a questão realmente está pedindo. Então, nessa letra B, a gente deixa justamente a orientação aí, apesar de induzir muitos candidatos a pensar verdadeiramente, mas lembre-se que além das infrações éticas, além das infrações técnicas pertinentes ao próprio Conselho de Enfermagem, você tem uma outra legislação civil, penal, criminal, administrativa, inclusive as normas até mesmo do Sistema Único de Saúde que devem ser observados pelos profissionais de enfermagem. Na letra C diz assim, ó, nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato de notificação. Beleza. Em todas as categorias em que for inscrito. Quais são as categorias de enfermagem? Parteiras, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro. Sendo devolvidos após o cumprimento da pena e, no caso de cassação, após o processo de reabilitação. Ou seja, se você tiver suspenso, a suspensão pode ser até 90 dias, a sua carteira profissional é retida no momento da suspensão, no ato de justamente aí que é comunicado o cumprimento da pena, bem como a cassação, né? A cassação pode ser até 30 anos, né? Então aí você tem que passar por um processo de reabilitação, mas ambas as modalidades de penalidade há essa observação de retenção pelo conselho respectivo, ou seja, o COREM respectivo, em que aquele infrator, em que aquele profissional de enfermagem está inscrito, ele vai fazer ali o recolhimento da carteira profissional. Então, a resposta da nossa primeira questão é a letra C. A letra D diz assim, ó, a multa consiste na obrigatoriedade de 10 a 100 vezes o valor da anuidade. Na verdade, é de 1 até 10 vezes, né, gente? Ó, aqui supervalorizou o valor da multa, né? Subfaturou, né? Então, de 1 a 10 vezes o valor da anuidade, justamente ali da categoria profissional a qual o infrator pertence. E a letra E, o que é que a letra E diz assim, ó? A cassação consiste na perda do direito do exercício da enfermagem por um período indeterminado. Não é, gente, um período indeterminado, e sim, ó, de até 30 anos, né? Poderá ser 20 anos? Pode, segundo. Poderá ser 10? Pode. Isso aí é a análise do processo ético disciplinar. Porém, ele pode pegar a pena capital de 30 anos também. Então, fica errada aí a letra E por ele falar sobre esse período indeterminado. Gabarito da nossa primeira questão da banca Advise. A primeira questão. Nossa segunda questão diz assim, ó, considere os itens a seguir. Item X diz assim, ó, ter acesso pelos meios de informação disponíveis às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar de sua elaboração. Ter acesso às informações disponíveis. O que é diretriz política, né? Segundo, é a orientação política, né? As formas de conduzir, né? As condutas morais, as condutas técnicas, a forma de ação daquela instituição, né? Então, ter acesso a isso aí. E o Y diz assim, ó, requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional usuário quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao COREM, Conselho Regional de Enfermagem, e assegurando a continuidade da assistência de enfermagem. Aí diz assim, ó, sobre os itens acima, considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é correto afirmar que, gente, de cara a gente está vendo o seguinte, que isso aí são dois direitos, né? Direito do profissional de enfermagem saber das normativas, né? Dos protocolos institucionais, bem como participar da elaboração. E também quebrar o vínculo da relação profissional. De repente você ali, minha amiga profissional de enfermagem, enfermeira, técnica de enfermagem, e começa a ser assediada, começa a receber um tratamento mais indecoroso, mais íntimo, mais pejorativo de um cliente, de um paciente. E aí você
se sente ofendida, se sente invadida, né? Então você pode quebrar ali sua relação, vínculo profissional, desde que você comunique ao seu Conselho Regional de Enfermagem, à sua instituição, e aí, para garantia da continuidade da assistência, será justamente aí designado outro profissional para justamente ali assistir aquele paciente, claro, tomando as medidas cabíveis em cada situação, né? Então, tudo isso são direitos dos profissionais de enfermagem. Então, ele está dizendo ali, sobre os itens acima, considerando o código de ética, é correto afirmar. A letra A diz assim, X refere-se a um direito e Y refere-se a um dever. Na verdade, é um direito na relação Y, né? Quebrar essa relação profissional, quando houver risco à integridade física ou moral do profissional. Então, não pode ser a letra A. A letra B fala que X é um dever, onde na verdade é um direito você ter acesso a essas informações. Então, a resposta mesmo da nossa questão é a letra E, né? X e Y referem-se a direitos dos profissionais de enfermagem. E atente que se você estudar, minha amiga, pela resolução 311 de 2009, essa é a resolução antiga do Código de Ética de Enfermagem. Não existem essas duas situações. Então, isso aqui é fruto de atualização tecnológica, social, cultural, profissional, organizacional do Código de Ética, né? Então, ele agora vem com a resolução atual, que é a resolução 564 de 2017. Então, estudem, esqueçam, cuidado para não estudar por literatura desatualizada. A resolução do Conselho Federal de Enfermagem que está em vigência é a 564 de 2017. A nossa terceira questão diz assim, leia o trecho a seguir. De acordo com a resolução 564 de 2017, que dita o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é direito profissional, aí dá um tracinho, a seus conhecimentos técnicos, científicos, éticos, políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional. Então, é direito profissional o que, gente? Aprimorar, né? Então, atentem para esse verbo aqui, aprimorar, melhorar, aperfeiçoar, né? Então, é direito do profissional de enfermagem aprimorar os seus conhecimentos técnicos, científicos, éticos e políticos. Letra B é a resposta da nossa terceira questão. E aí eu te digo o seguinte, se você está fazendo ou vai fazer questões, vai submeter a divisa, não saiu o nome, agora eu vou escrever certo, a divisa. Se você vai resolver, vai partir para questões, vai partir para concursos, em que a banca adivise, minha amiga profissional de enfermagem, seja nível superior, seja nível técnico, seja nível fundamental. O Código de Ética é disciplina para todo profissional de enfermagem e você tem a obrigação de estudar, porque esse assunto é muito presente nas provas da Adivise. Então não deixem de estudar com muito carinho questões sobre Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, porque há uma grande probabilidade, não sou vidente, mas eu estou trabalhando com matemática, há uma grande probabilidade de cair uma questão dessa na sua prova, tá certo? Vamos lá, vamos a mais uma questão. A quarta questão diz assim, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, com base no Código de Ética, é dever profissional. Então vamos lá ver aqui qual o item de A a E, que é um dever dos profissionais de enfermagem. A letra A diz assim, ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. Gente, isso não é um dever, isso é um direito do profissional, ter acesso às informações, né? Para ali, você organizar a sua consulta de enfermagem, o seu planejamento de enfermagem, a reunião da anamnese com o exame físico para chegar a um diagnóstico, um planejamento, uma implementação, uma avaliação. Então, isso é um direito dos profissionais de enfermagem. A letra B diz assim, participar da prática multiprofissional, interdisciplinar, transdisciplinar com responsabilidade, autonomia, liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Gente, isso também é um direito dos profissionais de enfermagem. A letra C diz assim, exercer
as atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos de violência física, psicológica, à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção aos direitos dos profissionais de enfermagem. Gente, isso também é um direito, exercer a nossa profissão com liberdade, livre de danos, de riscos, de violência psicológica, inclusive a saúde do trabalhador. Isso é a atualização da Resolução 564 de 2017. Isso é direito dos profissionais de enfermagem. A letra D diz assim: formar e participar da comissão de ética de enfermagem. Então, claro, é um direito profissional de enfermagem. Se é uma comissão de ética de enfermagem, deverá ser formada por profissionais de enfermagem, bem como comissões interdisciplinares em instituições da instituição que o profissional trabalha. Ou segundo, dá um exemplo aí de comissões interdisciplinares. Por exemplo, uma comissão interna de prevenção de acidente, uma comissão interna de infecção hospitalar. Todos os profissionais de enfermagem têm o direito de participar destas instituições a qual ele faz parte e trabalha na instituição. Então, isso também é um direito dos profissionais de enfermagem. E a letra E, o que a letra E diz assim? Ó, prestar informações escritas e ou verbais completas e fidedignas. Fidedignas é o que? Segundo, verdadeiras, fiéis, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente. Aí sim, isso é o que, gente? É um dever do profissional de enfermagem. Se a questão pede justamente um dever profissional, então aqui a gente tem como gabarito da nossa quarta questão da banca Advise, banca paraibana, a letra E. Vamos a mais uma questão. A quinta questão diz assim, ó: as ações de promoção do bem-estar são ferramentas importantes para a construção de uma cultura de valorização da saúde na população e a adoção de hábitos de vida saudáveis é essencial para a prevenção e o controle das doenças e agravos nas doenças crônicas não transmissíveis. Aí ele diz assim: enquadram-se nesse grupo de doenças. Ele está falando de quê? Das doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, o que caracteriza as doenças crônicas não transmissíveis? Primeiro, infelizmente não chegam a um estado de cura. Elas causam lesões em órgãos-alvos, como cérebro, coração, rins, sistema vascular. Um exemplo clássico de uma doença crônica não transmissível é a hipertensão arterial. Outra é justamente o diabetes, né? Então você tem aí condições irreversíveis que se alastram aí até o final da vida e que vão causar disfunções orgânicas, prejuízos aos sistemas e órgãos do corpo. Aí ele quer aqui, enquadra-se no grupo de doenças crônicas não transmissíveis. Na letra A, a gente já tem de cara AIDS, HPV e dengue, são doenças o que, gente? Transmissíveis. Umas são por transmissão sexual, outras são por transmissão vetorial, como é o caso aqui da dengue. Aí você tem uma aula no nosso canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia, sobre dengue, zika vírus, chikungunya, e também tem aula sobre infecções sexualmente transmissíveis. Lá a gente vai falar sobre as principais vulvovaginites, as úlceras genitais, os corrimentos vaginais, as lesões vesiculosas. Então você tem uma revisão sobre infecções sexualmente transmissíveis, e aqui a gente tem uma pergunta sobre doenças crônicas. Na letra B ele fala sobre aborto, não é uma doença crônica, a gente já pode eliminar. A letra C ele fala sobre diabetes, mas ele aqui menciona infecções urinárias. A letra D ele dá os dois clássicos de doenças crônicas, né? A hipertensão arterial e o diabetes tipo 2, aquele não insulino dependente. Então, resposta é a letra D. A letra E ainda fala sobre doenças parasitárias, como esquistossomose, e também doenças transmissíveis de forma vetorial ou acidental, como o tétano e a malária. Então, resposta da nossa quinta questão é a letra D. Vamos à sexta questão, fala sobre hipertensão arterial. Diz assim, ó: a hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados. Isso é uma importante informação. Níveis elevados e sustentados. Não basta que seja apenas uma elevação, tem que ter sustentabilidade na pressão arterial. Associa-se frequentemente a alterações funcionais ou estruturais dos órgãos como coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos. E as alterações metabólicas como consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial, não são modificáveis. Então, quais são aqui os fatores de riscos
fatores de risco não são modificáveis. Ó, se a gente considerar a 8ª diretriz para hipertensão arterial, a gente tem fatores genéticos. Inclusive, ele diz que 30 a 50% da hereditariedade, né, de risco de hereditariedade de hipertensão arterial. Tem os fatores socioeconômicos, né? Então, baixa escolaridade, condições de vida precárias, né? Então, econômicos. Nós temos também a relação, né, de etilismo, de tabagismo, de outras drogas. Temos a relação obesidade e o sedentarismo. Temos outra relação muito importante que é o que? Consumo de quem, segundo? De sódio, né? Do excesso de sal, superior aí a mais ou menos 5 gramas dia, né? O sal de cozinha. Então a dica é que se você tiver um tempinho nesse ano, dá uma revisada na 8ª diretriz brasileira para a hipertensão arterial. Lá ele vai falar muita coisa bacana que cai, não despenca em provas de concurso. Então ele diz assim, ó, quais são os fatores de risco no desenvolvimento da hipertensão arterial? Aí ele fala assim, ó, quais não são modificáveis, né? Então, dentre os fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica, não são modificáveis. Letra A diz assim, ó, obesidade e tabagismo, né? Então, obesidade e tabagismo, você pode reverter o seu índice de massa corporal, tá? Eutrófico, pode abandonar o tabagismo, então isso é modificável. Então, a letra A está falsa. Letra B, estresse e dislipidemia, né? Então, alterações aí no metabolismo dos lipídios, excesso de triglicerídeos, de colesterol. Você também pode reduzir o seu estresse, ter uma vida menos agitada e, inclusive, uma reorientação alimentar para reduzir aí a carga de triglicerídeos, né? Então, também é um fator modificável. Consumo excessivo de sal e álcool, né? Então, você pode optar, você pode reestruturar o seu paladar, né? Você pode eliminar, abandonar aí o abuso do álcool, né, de sua vida. Então, tudo isso é fator de risco modificável. Sedentarismo e depressão também. Agora aqui nós temos justamente a idade imodificável e a hipertensão é mais comum entre os idosos. O gênero, a hipertensão é mais comum entre as mulheres, tá aqui, ó, mulheres acima de 60 anos e nos homens jovens. Então você tem aí essa relação. E a etnia, né? Então é mais comum justamente na etnia tá aqui, ó, afrodescendente, pronto, agora eu consegui escrever correto. A prevalência da hipertensão arterial. Agora, uma coisa importante é que a 8ª diretriz brasileira, ela encontrou uma coisa bem bacana aqui no Brasil, devido à miscigenação. Ou segundo, o que é a miscigenação? É a mistura de raças, né? A mistura de raças. Não há tanto a evidência de alterações significativas em pessoas brancas, pardas, negras no Brasil. Essa etnia, essa relação étnica pode ser num país como, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, mais relevante. Mas no Brasil não aconteceu alterações significativas devido justamente a esse processo de miscigenação racial do nosso país. E aí, como fatores não modificáveis, claro, é a resposta à letra E, né? Então, você tem aqui idade, gênero e etnia como resposta não modificável para fatores de risco para a hipertensão arterial. Vamos a mais uma questão. Diz assim, ó, polidipsia, poliúria, polifagia e emagrecimento são os sinais clássicos de polidipsia, o aumento da ingestão de água, poliúria, o excesso, o aumento das micções, polifagia, a fome, né, aumentada, né, você se alimentar várias vezes, e o emagrecimento. Esses 3 P's associado ao emagrecimento é o que, gente? Suspeita de quê? Ó? De diabetes mellitus, né? Então aqui é uma doença metabólica heterogênea, caracterizada aí por alterações no metabolismo dos lipídios, dos açúcares, dos carboidratos, determinando que, ó, níveis elevados
de açúcar. Então, a resposta da nossa sétima questão é a letra D. A oitava questão diz assim, ó: ácidos graxos essenciais, o famoso AGE, são coberturas de curativos indicadas para. Né? Então, quando é que você utiliza os ácidos graxos essenciais? A gente tem uma revisão aqui sobre feridas, né? Sobre justamente isso aí, esse tema que se relaciona às coberturas tópicas de feridas. E é um tema que a gente tratou especificamente no nosso preparatório para concursos públicos. Então, a gente também tem um cursinho específico na área da enfermagem, tanto para nível médio quanto para nível superior. E lá no nosso cursinho a gente trabalhou no ano de 2023 muito esse tema, terapia tópicas de ferida, avaliação ao paciente com feridas, queimaduras. Então a gente castigou bastante nesse assunto muito relevante em provas de concurso. Diz assim, ó: ácidos graxos essenciais são coberturas de curativos indicados, né? Qual a indicação do AGE? Injeção de drenos ou catéteres, né? Então geralmente a gente utiliza os plásticos, né? Os biofilmes. A letra B diz assim, ó: feridas suturadas, inserções de drenos, catéteres antes da solução antisséptica. Então você pode utilizar um curativo oclusivo com filme transparente, né? Então tá aqui, ó, filme transparente, não AGE, né? Vai permitir troca gasosa, vai impermeabilizar ali aquela sutura, né? Então, transparente. Então, a gente mostrou muito dessas terapias tópicas lá no nosso preparatório para concursos públicos. Letra C fala assim, ó: lesões neoplásicas. Gente, falou em neoplasia. Neoplasia já é uma mitose desgovernada, né? Uma proliferação celular. E os ácidos graxos, eles estimulam justamente a renovação tecidual, a proliferação, a multiplicação de células. Né? Então, estão extremamente proscritos aí em feridas neoplásicas. A letra C também está falsa. A letra D diz assim: hidratação da pele e utilização em lesões superficiais abertas, né? Tecido de granulação bem superficial, já na fase de maturação, naquele tecido já epitelizadozinho, já rosinho, né? Sem infecção. Então isso aí é uma dica bem pertinente para você trabalhar a terapia tópica com AGE, né? Então a resposta da oitava questão é a letra D. A letra E diz assim, ó: feridas com tecido necrótico e exudativa. Olha, se há necrose, você tem que trabalhar o que? Debridamento autolítico. O AGE não faz debridamento autolítico, né? Então você tem aqui, vamos ver que tipo de necrose é. Se é uma necrose seca, se é uma necrose disfacelo, né? Que a gente chama aquela necrose caseosa amarela, né? Então você tem ali uma necrose liquefeita. Então você vai utilizar agentes debridantes, como um hidrogel, uma colagenase, uma papaina. E se ela está muito exudativa, você vai utilizar uma terapia que absorva, né? Como por exemplo aí o alginato, né? Então as espumas de alginato que vão absorver esse excesso de exudação. Então, de fato, a resposta da nossa oitava questão é a letra D. Vamos a mais uma questão. A nona questão diz assim, ó: o vírus do sarampo é um RNA vírus que pertence à família paramyxovírus e é um membro do subgrupo morbilovírus. Né? A resposta é a letra E. Segundo, tem uma revisão no nosso canal Enferodonto. Você tem sarampo, você tem o rubéola e a síndrome da rubéola congênita, você tem difteria, você tem poliomielite, você tem monkeypox, né? Então, ó, varíola dos macacos, né? Você tem uma série de doenças transmissíveis. Você tem aula sobre tétano, você tem aula sobre coqueluche. Então, se quiser revisar, a dica é essa: vamos se inscrever, ó. Inscreva-se no nosso canal Enferodonto, que você já tem muito conteúdo gravado no ano passado. Tá quentinho aí, bem atualizado para você, tá? Aulas com doenças que fazem parte aí do rol do PNI, né? Do Programa Nacional de Imunização, à exceção do monkeypox. Tá certo? Então fica a dica aí. Falou em RNA vírus, falou em paramyxovírus, falou em sarampo. Atentem para a família morbilovírus. Então
Resposta é a letra E. Vamos a mais uma questão. A 10ª questão diz assim, ó. Sobre sinais vitais. Você tem aula de revisão de sinais vitais no nosso canal Enferodonto. Se inscreve lá e dá uma olhada nos nossos vídeos públicos. Mas a gente também tem o nosso cursinho, né? Então, se você quiser fazer parte do nosso cursinho, a gente tem um grupo de WhatsApp. Então, aqui é o nosso número de contato, 99927-3210. Manda um oi para lá. Eu te mando as informações sobre o nosso cursinho. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, não tem custos. Lá a gente divulga materiais sobre concursos, livros em PDF, informações gerais, mas também tem os nossos conteúdos exclusivos por um preço que cabe no seu bolso, tá? Então a gente também tem a nossa oferta no nosso cursinho privado. E a 10ª questão diz assim, ó, sobre sinais vitais, analise. O item 1 diz assim, materiais para verificação dos sinais vitais. Esfigmomanômetro, estetoscópio, termômetro, fita métrica. Você não vai usar fita métrica para verificar um sinal vital. Você vai fazer para medições antropométricas. Recipiente com algodão. Se você for fazer uma desinfecção, mas necessariamente para verificar sinais vitais, não, né? Almotolia com álcool a 70%, também não, né? Extrapolou aí as necessidades. Já o relógio com ponteiro de segunda é essencial, porque para a gente contar justamente em 1 minuto frequência respiratória, pulsação, pulso carotídeo, pulso radial, né? Então você tem a letra A como o primeiro item, né? Com uma extrapolação bem maliciosa aí da banca Advise sobre o que é necessário para realizar a aferição de sinais vitais. O item 2 diz assim: o pulso é a onda de contração e expansão das artérias resultante dos batimentos cardíacos. Rotineiramente verificamos o pulso radial. Esse pulso aqui, né, gente, na artéria radial, está verdadeiro, né? Então a gente avalia ritmo, a gente avalia volume, tá? Então a gente avalia a frequência do pulso também. Então tá verdadeiro. O item 2 está verdadeiro. O item 3 diz assim: diz eupneia do padrão de velocidade normal da respiração, frequência respiratória. Então, um indivíduo está eupneico quando você tem uma frequência respiratória de quantos segundos? 12 a 20 incursões respiratórias por minuto, né? Então, isso também está verdadeiro. Qual a nossa sequência? Falso, verdade, verdade. Resposta da nossa 10ª questão é a letra C. E você tem revisão no nosso canal Enferodonto. O 5º sinal vital, né? Você tem uma revisão também, ó, dor, né? Então, ali, ó, a avaliação da dor, né? Então, 5º sinal vital. E aí eu te peço, se for conveniente para você, se inscrever no nosso canal Enferodonto, né? Então, você realizar aqui sua inscrição, ativar as notificações, deixar os seus comentários. E aqui fica a nossa propaganda do nosso cursinho, se quiser fazer parte. Tá aqui, é só mandar um oi para o nosso WhatsApp, o 999273210. Também se quiser falar pelo nosso e-mail, rmar2@gmail.com. O nosso preparatório trabalha com disciplina do Sistema Único de Saúde, trabalhamos com a legislação específica de enfermagem e conteúdos gerais, justamente aí para nível técnico e superior. Vamos aqui, continuando, resolvendo questões sobre a banca Advise, né? Então, a nossa 11ª questão fala assim, ó. Uma ampola de betametasona, isso é o quê? Isso é um corticoide, né? 5 mg. Então, tá aqui, ó, betametasona, 5 mg, foi diluído em quanto segundo? Ó, 4 ml. Aí ele diz a prescrição médica, então tá aqui, ó, disponível. Aí eu vou botar aqui, ó, prescrição médica é de 1,6 mg. Segundo, aí ele pergunta assim, por via intramuscular, deve-se aspirar quantos ml? Ó, questãozinha de cálculo de dosagem. A gente trabalhou cálculo de dosagem no nosso preparatório para concursos públicos. 2 dicas importantes: grandeza abaixo de grandeza. Então, miligrama abaixo de miligrama, ml abaixo de ml. E aí você vai fazer o que? Uma regra de 3 simples, uma proporcionalidade. Ora, você tem uma ampola de 5 mg de betametasona que foi diluída em 4 ml, certo? Aí gerou essa solução. Quanto você quer saber que vale 1,6 mg de betametasona? É isso que você quer saber. Então, vamos lá. Fazer a multiplicação do que a gente chama cruz-crédito. 5 vezes x, 5x é igual a 1,6 vezes 4. X é dado por 1,6 vezes 4 dividido por 5.
Se eu fizer aqui, ó, 1,64. 4 vezes 6, 24. Falta 4, vão 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. Aí fica o que, ó? 6,4 dividido por 5. Vamos ver se eu consigo dividir 6,4 por 5. Ó, se eu botar vai ficar aqui, ó, 5, ó, 5, sobra 1, fica 1,4, certo? Só que aí não pode, né? Não pode 1,4 dividir por 5, né? Então, vou botar uma vírgula. Aí, ao invés de ficar 1,4, agora vai ficar o quê? Ó, 14. Aí, eu vou botar um 2, porque 2 vezes 5 é 10. Aí, ó, sobrou 4. Como eu já botei uma vírgula, não precisa mais colocar. Agora, eu vou colocar um 0 aqui, ó. E aqui eu vou botar um 8. 8 vezes 5, 40, né? Então, 40 com 40, o resto é 0. Então, a minha divisão vai dar o que, ó? 1,8. Então, a resposta da nossa 12ª questão é a letra B. Significa o quê? Que quando eu fiz a diluição de 5 miligramas de betametasona em 4 ml, se eu quiser uma dose terapêutica para aplicar de forma intramuscular no meu paciente, eu tenho que aspirar da minha solução 1,28 ml, que corresponde à dose terapêutica de 1,6 miligramas de betametasona. E isso é cálculo de dosagem, isso é rotina de enfermagem. Todos os dias a gente está fazendo isso em setor ambulatorial, em setor hospitalar, né? Então, resposta da nossa 12ª questão, letra B. Vamos a mais uma questão. Diz assim, ó. Quando as pressões sistólica e diastólica se aproximam, dizem que a pressão arterial é... Então, você tem aqui, ó, pressão sistólica vezes a pressão diastólica. A gente tem pressão arterial, é definida como o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. O débito cardíaco é o volume de sangue ejetado em 1 minuto pelo coração. Então, ele varia de 5 a 6 litros por minuto. Se eu aumento o débito cardíaco, consequentemente, eu também elevo a minha pressão arterial. Se a resistência vascular periférica, ou seja, se os vasos estão muito rígidos, consequentemente, a minha pressão arterial também aumenta. Por isso que a hipertensão é muito comum nos idosos, porque o processo de envelhecimento leva justamente a um enrijecimento, que é chamado de aterosclerose, dos vasos sanguíneos, né, das artérias, né? Então, ele fala o seguinte, que quando a pressão arterial se aproxima a sistólica da diastólica, quando ela é menor que 40 milímetros de mercúrio, né? Quando você tem uma pressão sistólica menor, vamos dizer aqui que a pressão é 120 por 80, né? Quando você diminuir aqui, ó, 120 por 80, dá 40 milímetros de mercúrio. Toda pressão que for superior a 40 milímetros de mercúrio, a gente chama ela de divergente. Toda pressão que for menor que 40 milímetros de mercúrio, a gente chama ela de convergente. Isso aí reflete o que, segundo? Estados patológicos específicos, como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca. Então, ele diz assim, ó, quando as pressões sistólicas e diastólicas se aproximam, a gente está falando de uma condição chamada de pressão convergente, né? Estados de hiperidratação, de cansaço cardíaco, né? Que é muito presente ali nos infartos agudos do miocárdio, na própria insuficiência cardíaca, tudo isso leva hipotensão severa, né? Ao que a gente chama de justamente estase circulatória de pressão convergente. Então, resposta da nossa 12ª questão é a letra A. Vamos a mais uma questão, a 13ª diz assim, ó. Estima-se que em 2015 cerca de 10,4 milhões de pessoas desenvolveram tuberculose. 580 mil na forma de tuberculose multiresistente e outra TB resistente à rifampicina. E 1,4 milhão morreram da doença. Logo, trata-se de um problema de saúde pública essencial. Sobre a tuberculose, considere a alternativa correta, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui qual a alternativa correta. A letra A diz assim: a apresentação da tuberculose na forma pulmonar, além de ser a mais frequente, você tem a forma pulmonar, mas você também tem a tuberculose óssea, meníngea, renal, você tem outros sítios, né? Mas a mais comumente apresentada, claro, é a tuberculose pulmonar. Ele diz assim, ó, que além de ser mais frequente, é também a mais relevante para a saúde
pública. Então, se ele quer uma informação correta, a letra A está corretinha. Vamos ver os outros itens. A letra B diz assim: o Brasil está entre os 30 países de baixa carga para tuberculose e tuberculose com HIV. Pelo contrário, né, gente? O país é um dos mais problemáticos em relação de controle da tuberculose, né? Então, é o inverso. A letra C diz assim: a urbanização crescente e desordenada é um fator contributivo para os baixos casos de tuberculose. Pelo contrário, né? O conglomerado de pessoas é fator que aumenta a probabilidade de casos novos de TB. Então, está falso também, é o contrário. A letra C diz assim: a busca ativa de sintomático respiratório é uma estratégia tardia de diagnóstico para a doença. Pelo contrário, é uma estratégia de diagnóstico precoce. Então, tá falso também. E a letra A diz assim: raramente a tuberculose pode manifestar-se sob diferentes apresentações clínicas, né? Então, assim, não é comum, mas também não pode dizer que é raramente, né? Então, você tem outras formas e outras manifestações clínicas para a tuberculose, por isso que tem que fazer baciloscopia em toda pessoa com sintomatologia aí respiratória. Então, a resposta mais apropriada para a nossa 13ª questão é a letra A. Vamos a mais uma questão. 14ª diz assim, ó: sobre o sarampo é correto afirmar. Então, a gente já disse que você tem uma revisão aqui do sarampo, nosso canal Enferodonto. Diz assim: é uma doença crônica, autolimitada? Não, né, gente? Sarampo é uma doença transmissível, viral, exantemática. Vou botar aqui, ó: transmissível, viral, paramyxovírus. Imunoprevenível, né? Vou botar aqui, ó: imunoprevenível. Você tem lá no Programa Nacional de Imunização. O que é que caracteriza o sarampo, né? Então, ó: manchas maculopapulares, febre, astenia, fraqueza, né, no corpo. Muito comum em crianças, né? Ó. Mas aí o que caracteriza muito é um sinal chamado patognomônico, né? Então tá aqui, ó: sinal patognomônico. O segundo, o que é um sinal patognomônico? É um achado que está muito presente em uma doença específica. E nesse caso, é um achado muito presente no sarampo, que chama o quê? Ó, as manchas de Koplik. Fica lá perto das amígdalas, né? Então você vai inspecionar a cavidade oral da criança e vai achar manchas esbranquiçadas, né? Chamadas de manchas de Koplik, né? Pontos esbranquiçados. Por quê? Porque a cavidade oral interna do palato é o quê? É vermelhinho, né? Então você vai identificar as manchas de Koplik. E você tem revisão, inclusive mostrando como é que são essas manchas lá na nossa aula sobre sarampo. Aí ele diz assim: é correto afirmar: é uma doença infecciosa e não contagiosa? Pelo contrário, ela é contagiosa sim. A letra C diz assim, ó: possui etiologia bacteriana? Falso, né? A gente falou, ó: etiologia viral. É uma doença imunoprevenível? Aí sim, tem vacinação. Resposta é a letra D. E a letra A ainda fala assim: a bactéria do sarampo é frágil, né? Então, o sarampo é uma doença viral. A resposta da 14ª questão é a letra D. 15ª diz assim, ó: pelos princípios do Sistema Único de Saúde, de acordo com a Lei 8080/90, a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde são princípios diretamente relacionados. Segundo, o que é regionalização? Os serviços de saúde eles têm que ser organizados de acordo com as regiões. Por quê? Porque cada região, gente, tem seu perfil econômico. Por exemplo, a região Sudeste é diferente da região Nordeste, que é diferente da região Centro-Oeste. Cada região tem seu perfil cultural, tem seu perfil epidemiológico, tem seu perfil demográfico. A gente tem regiões mais demográficas.
com alta densidade demográfica, ao passo de outras com um pouco menor densidade demográfica. Então, tá aqui, ó, demografia. E as ações e serviços de saúde, eles devem ser organizados pensando nessas variáveis, né? Por isso que se chama regionalização, ou seja, a regionalização, ela trata justamente de adequar as ações de acordo com as características de cada região. E o segundo, o que é hierarquização? São níveis de complexidade crescente. Ó, você tem aqui um atendimento simples ou mais básico, que é chamado de atenção primária à saúde, que apesar de ser simples, ele é sensível a mais de 80% dos problemas de saúde da população. Aí você tem uma esfera mais complexa, que é a atenção secundária, quando se agudiza problemas crônicos, doenças transmissíveis. E você ainda tem uma alta complexidade, quando é justamente aqueles casos que requerem alta intervenção técnica ou especializada. E aí a gente chama de atenção terciária. Então, sempre que a gente pensar em hierarquia, a gente está pensando em níveis de complexidade, o que? Crescente. E se relaciona, né? Diz aqui, são princípios diretamente associados a quem? A universalidade é o princípio da cobertura, que tem o quê? Todos têm direito aos serviços de saúde. Esse é um princípio que tentou ou acabou com aquele vício de dividir a população em pessoas urbanas, rurais, mercado formal de trabalho, desempregado, estrangeiro, residente no Brasil. Hoje, estar no Brasil é a condição necessária para ter acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde. Participação da comunidade é uma participação, é um princípio que vem da Lei 8.142, também da Constituição de 1988, está lá no artigo 198, né, que trata sobre as diretrizes do SUS. É justamente o povo opinar e fiscalizar sobre as ações e serviços de saúde, não se relaciona diretamente com a regionalização e nem com a hierarquização. Igualdade da assistência, trata todos de forma equânime. Preservação da autonomia, ou seja, os direitos, as pessoas terem o direito de decidir sobre o rumo de suas vidas e dos seus atos. Então aqui, quando a gente fala em regionalização e hierarquização, a gente está diretamente associando a descentralização político-administrativa. E isso é uma diretriz que está lá no artigo 198 da nossa Constituição. E aí eu te convido para fazer uma revisão no nosso canal do YouTube, o Enferodonto. Você tem aula sobre o SUS constitucional. E se você quiser aprofundar esse conteúdo em questões, em teoria, aí você vem estudar com a gente no nosso preparatório para concursos públicos, porque SUS constitucional também é tema obrigatório do nosso cursinho para concursos. Um forte abraço. Vamos aqui agora para a nossa 16ª questão. Diz assim, uma ampola de azitromicina com 500 miligramas. Então, vou colocar aqui, tá diferente aqui a cor. Bom, tá aqui, azitromicina, 500 miligramas, foi diluída em 20 ml de cloreto de sódio, né? Então, soro fisiológico, né? Aí ele disse aqui, foi prescrito 120 miligramas da medicação por via endovenosa, devendo o técnico de enfermagem administrar. Ele quer saber aqui quantos ml. Então, regra geral, grandeza abaixo de grandeza. Aí eu tenho uma 500 mg, uma ampola de azitromicina de 500 mg, foi diluída em 20 ml, e ele quer 120 mg dessa diluição, que corresponde a quanto? Vamos fazer aqui o famoso cruz-credo, né? Então, x vezes 500 é igual a 20 vezes 120. Aí eu vou passar esse 500 dividindo, fica 20 vezes 120 dividido por 500. Vou cortar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, fica 2 vezes 12. 2 vezes 12 dá 24. 24 dividido por 5. Vamos fazer essa divisão aqui, 24 dividido por 5. Por 4, né? 4 vezes 5 dá 20, 4. Sobrou 4. Aí eu vou botar uma vírgula aqui, vou botar um 0 aqui, vou botar um 8, porque 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, o resto é 0. Então, de minha solução de 20 ml, que contém 500 mg de azitromicina, para eu administrar por via endovenosa 120 mg de azitromicina,
eu preciso aspirar dessa diluição 4,8 ml. Qual é a resposta? A resposta é a letra B, 4,8 ml. Então, estamos quase chegando ao fim, viu? Acho que você já está cansado aqui da nossa revisão. Se não, vamos resolver mais uma questão. Diz assim, ó, 17ª. Sobre as vias de administração das vacinas, é correto afirmar. Então, vamos lá. A letra A diz assim, as vacinas pentavalente, vacina inativada para poliomielite, VIP, febre amarela, são administradas por via intramuscular. Gente, febre amarela é o que? Ó, subcutânea, né? Pentavalente e VIP, sim, são intramuscular. Mas a letra A está falsa. A letra B diz assim, somente a vacina contra o rotavírus, você tem 2 doses da rotavírus, né, com 2 e com 4 meses, deve ser administradas por via oral. Tá falso, né, gente? Você tem o que também, ó? A vacina oral contra poliomielite, a dos Zé Gotinhas, né? As 2 gotinhas. A VOP, ela também é vacina oral, né? Então, ele diz aqui somente a vacina contra o rotavírus. Então, muito cuidado com esses advérbios, né? Somente, né? Então, tá falso também. A letra C diz assim, as vacinas tríplice viral e tríplice bacteriana são administradas por via intramuscular. Na verdade, a tríplice bacteriana, sim, mas a tríplice viral é por via subcutânea. A letra C está falsa. A letra D diz assim, o Programa Nacional de Imunização não recomenda a administração das vacinas por via endovenosa ou por via intradérmica. Gente, vacina endovenosa não tem previsão no PNI. Agora, por via intradérmica, sim. Nós temos uma clássica que acontece quando nós nascemos. A BCG. A letra E diz assim, ó. A vacina pneumocócica conjugada 10 valente é administrada por via intramuscular profunda, né, gente? Então, essa sim é a resposta da nossa questão. Vamos a mais uma questão. A nossa 18ª diz assim, ó. A erradicação de uma doença transmissível, objetivo raramente atingível, implica a extinção planetária do seu agente etiológico e a impossibilidade de sua reintrodução, sendo desnecessária qualquer medida de prevenção. É o que ocorreu com poliomielite. A gente ainda tem, né, casos de poliomielite, principalmente relacionado até a eventos adversos pós-vacinais. Hanseníase também tem casos de, aliás, muito prevalente a hanseníase, né? Agora, a varíola, sim. A varíola é uma condição de erradicação desde os anos 70, né? Então, erradicação, né? Pela Organização Mundial da Saúde, né? Esquistossomose é uma doença parasitária e erisipela é uma infecção de pele, né? Então, a resposta da nossa 18ª questão é a letra C. Vamos a mais uma questão, 19ª. Voltamos a falar sobre o Código de Ética. Diz assim, ó. Conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, todas as alternativas abaixo são descritas como ações de responsabilidade dos profissionais, exceto. Então, ele está dizendo aqui que todas são de responsabilidade. Vamos ver uma que pode ser direito, pode ser proibição, mas não pode ser um dever, nenhuma responsabilidade. A letra A diz assim, respeitar o pudor, a privacidade, a intimidade do ser humano em todo o seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte. Claro que isso é uma responsabilidade, é um dever dos profissionais de enfermagem. A letra B diz assim, ó, colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos e benefícios e intercorrências acerca do seu estado de saúde e tratamento. Isso também é um dever do profissional de enfermagem. A letra C diz assim, ó, proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Se quiser saber o que é isso, tem lá aula de revisão. Por parte de qualquer membro da equipe de saúde, isso também é um dever do profissional de enfermagem. Imperito, vamos aqui revisar. O que é imperito? Ele não saber fazer. Não saber fazer. Ele não tem perícia para fazer. Tá? O negligente, ele ser desatento, né? Ele é inobservante, é displicente. Já o imprudente, ele assume os riscos, ele sabe que aquilo ali não deve ser feito, mas ele está assumindo os riscos, né? Então, assim, ó, ação intencional.
Você tem aqui o imprudente. Então, tudo isso, a proteção da pessoa, família e coletividade contra esses danos é da ação do profissional de enfermagem. A letra D diz assim: disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia, catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais, também é um dever dos profissionais de enfermagem. E a letra E, segundo, o que é que diz a letra E? Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam a segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. Isso aqui é o que, segundo? Isso não é um dever, e sim um direito dos profissionais de enfermagem. Então, a resposta da nossa 19ª questão é a letra E. Vamos à nossa última questão de hoje. Diz assim, ó: realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos, de difícil descontaminação, com processo inflamatório, mas sem supuração, o texto traz a descrição da classificação cirúrgica como ferida limpa? Não, né, gente? Potencialmente limpa não tem essa classificação. Tem limpa e potencialmente contaminada. Contaminada, sim, né? Ó, por quê? Porque não tem supuração. A presença de pus é uma doença, é uma ferida infectada, né? Então a gente elimina a letra D, elimina a letra E. Só restou justamente a resposta à letra C. Por quê? Porque é um tecido de difícil descontaminação, como por exemplo o que? O trato gastrointestinal, o trato geniturinário, o trato pulmonar. Aí você tem aí um grande risco de infectar, mas como não tem sinais de infecção ou supuração, então é uma ferida contaminada. Resposta é a letra C. E aí a gente chegou ao final dessa revisão da banca Advisa, é uma banca paraibana que executa questões, provas, certames, concursos públicos, né? Então você tem aí o nosso preparatório para concursos públicos, se você quiser conhecer o nosso trabalho, e não deixa de se inscrever no nosso canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Um forte abraço, eu sou o Armar II e eu desejo a vocês prosperidade em 2024. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.